Opa! Tudo bom com vocês? Essa é a continuação de uma obra que já temos aqui no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Deixa o seu comentário aí embaixo. Tamo junto e fui! O esqueleto do Prota enfia outra lança na cobra. Ela dá um grito. Ah! Um esqueleto lá longe fica olhando a cobra. Fala que o veneno pode demorar a fazer efeito por causa do tamanho do alvo. Ele joga sua lança. Um esqueleto em cima da cobra já corre, pula e pega a lança, filho. Cai na cabeça da cobra, enfiando a lança nela, deixando ela com status de envenenada. Ela começa a gritar: sai! Vários esqueletos segurando uma lança que estão presas nela. Ela começa a correr. Corre, corre, corre. Um dos esqueletos que estavam nas suas costas pula, fica segurando no galho, falando que ela está fugindo agora, já que não consegue lidar com o veneno. Tá só com um sorriso na cara, vendo a cobra ir em direção ao grupo de orcs jogados no chão. Ela vai se aproximando do orc, Prota ativa sua habilidade, causando uma enorme explosão. O esqueleto fica olhando a cara dela cheia de fumaça, mas ela está ilesa ainda, vai blindada, e começa a tentar fugir em outra direção. O Prota fala que é inútil correr nessa direção aí, na sua frente outro grupo de orcs jogado. Ela nem percebe quando vai passando por cima. Ela olha e fala: não, me lasquei. Explode tudo, filho, um monte de explosão aparece no chão. Uma mensagem dizendo que o ataque que a Guilda Fênix fez a dungeon de 4 andares falhou. Sechan rindo, fala que esse é o fim da força que Park Yong levantou com todo o seu poder. Fala que as coisas estão ficando interessantes. Isso vai machucar seu orgulho assim que ele sair da dungeon de 6 andares. Sechan fala para a secretária ali alugar um carro e mandar ele para a frente da dungeon. Ela pergunta: agora? Ainda falta uma semana para eles terminarem. Sechan fala que não gastou dinheiro à toa, pediu para ele mostrar suas habilidades, não ficar perambulando pela dungeon. Ela fala que então não deveríamos alugar um carro qualquer, igual naquele lixão, e já que estamos disfarçados de russo, diz que vai alugar um carro diplomático para tirar eles de qualquer comoção. Sechan já fica nervoso pensando em um carro desse vai custar muito caro. Ele manda ela esperar, e todo nervoso pergunta se existe algum carro diplomático aonde é um carro barato. Ela só bate a porta falando que não existe. Jin olhando a cobra mortal, pensando: esse cara não só previu a direção que ela ia escapar, mas como também usou as explosões para bloquear seus movimentos e encurralar ela. Prota fala que finalmente ela se enrolou e sentou aí. A cobra está muito puta. Uma mensagem aparece dizendo que o veneno dele se espalhou por todo o corpo da cobra. Prota rindo, fala que provavelmente ela está em estado de pânico, mas agora é tarde demais para tentar algo. Um esqueleto já dá uma flechada no bucho dela. Ela já se vira com um olhar de seu filho da... Outro esqueleto já acerta outra flechada nela. Ela vai olhar para o outro também, tomar outra flechada de mais uma direção. Prota fala que não tem mais necessidade dela desviar dos seus ataques. O veneno já se espalhou por todo o seu corpo. Quanto mais o tempo passa, mais sua vida desce, e logo você sucumbirá. John correndo na floresta fala que está ouvindo esses gritos nojentos e tem certeza que recrutou todos os jogadores que vieram para essa dungeon. Nervoso, fica se perguntando: quem é esse cara, velho? No meio do caminho, uma mensagem aparece dizendo que a cobra mortal foi eliminada. Um figurante fica feliz, falando que agora podem sair daqui com vida. O ninja já fala: você só pensa em viver, você é burro. Talvez a gente consiga até roubar a pele dela antes de sair. John fica sem acreditar, falando que é impossível. Ele realmente conseguiu matar a cobra mortal. Um figurante chama eles para irem rápido. John correndo fala que está certo, não podemos sair dessa dungeon sem resultado. Nervoso, fala que precisa pelo menos ver a cara do cara que fez isso. O Prota dando um sorrisinho, porque foi o primeiro a ganhar a conquista de matar a cobra mortal. A luz de saída da dungeon começa a aparecer atrás dele. Uma mensagem aparece, mandando ele recuperar a pedra mágica dentro do corpo da cobra. Olhando para o corpo da cobra, fala que isso vai ser um incômodo. John já vem correndo na sua frente umas perninhas. É Jin, manda eles irem embora em inglês. O figurante ficam se perguntando se tem alguém aqui que sabe falar inglês. John tenta falar que estão só de passagem e que não são pessoas ruins, mas na sua frente aparece uma sombra. Atrás de Jin aparece 3 esqueletos bolados demais. John fala que os esqueletos não são afetados pelo veneno, mas isso não faz sentido. Fala que não tem a menor chance do seu ataque falho ter sido completado por esse grupo de coisas ridículas. Ele não consegue entender isso, mas de uma coisa tem certeza: precisa ver o rosto desse cara. Os figurantes ficam assustados. John se assusta também. Jin fica assustado. Começa a aparecer um esqueleto gigante da cobra mortal
mortal. John, incrédulo, pergunta: que porra é essa? Não me diga que ele está tentando summonar aquilo como soldado. Ele começa a correr em direção a Jin, quase passando. Fala que precisa ver o rosto dele de qualquer forma. Ele só vê uma mão se aproximando do seu pescoço. Não dá nem tempo de desviar. Jin pega ele em cheio e joga ele longe, igual um pedaço de cocô. John fica perguntando o que tem de errado com você. Jin, falando inglês, manda eles ficarem longe. John fala para eles irem embora dali, mas manda todos lembrarem o rosto dele. Na frente do Prota, a cobra mortal começa a se transformar aos poucos em um soldado esqueleto. No seu peito, uma esfera dourada. Prota fala que isso lhe poupa o trabalho. Uma mensagem aparece falando que ele falhou. Por sua skill ser de rank muito baixo, não vai conseguir summonar ela como soldado esqueleto. A cobra mortal começa a se quebrar aos poucos, fazendo uma grande quantidade de poeira. O Prota, segurando a esfera dourada, é um orbe mágico, contém uma grande quantidade de mana dele. Em uma van, uma pessoa falando que estão há mais de uma semana aqui e nada de uma notícia. Um baiano fala: sem notícia, você diz? Desde o começo ninguém tinha expectativas e não esperava nada desse ataque. O Óculos fala que seria bom se ele conseguisse. Iria ser um choque em tanto. Baiano fala que só quer que isso acabe logo, quer ir para casa dormir, acha que deveria parar de ser repórter. Uma pessoa grita, falando que a dungeon foi finalizada. Baiano sai rapidamente. Lá fora fica se perguntando: o que tá acontecendo aqui, véi? Lá fora vários repórteres perguntando quem é o responsável pela dungeon. John já sai gritando: cadê o suporte da guilda Hatai? Ele começa a gritar, mandando eles pararem os russos. Foram eles que mataram a cobra mortal. Não deixem eles sair daqui. Marrom começa a apontar, falando que eles estão ali. Vários fotógrafos começam a tirar foto deles, pedindo por uma entrevista. No meio da multidão, gritando para pararem esses caras. Ele fica igual maluco, perguntando se não estão ouvindo. Quando sair da multidão, só consegue ver o carro indo embora. Ele vê a placa do carro, velho. Ele fica assustado. É isso mesmo, é só uma placa de um veículo diplomático mesmo. Mas não podem fazer nada com eles. Jin, dentro do carro, fala que Setian gastou bastante dinheiro com esse carro. Agora pode descansar um pouco, tirando sua máscara. Pergunta do Prota sobre aquele item que ele pegou. Deve ser um item muito bom, né? Ele fala que poderia pelo menos dizer o que é, já que ele trabalhou muito por ele. Prota faz uma ligação, dizendo que já saiu da dungeon. Setian pergunta como ele está se sentindo sendo um herói. Fala que todas as mídias estão prestando atenção nele. Setian pergunta se ele não acha um desperdício jogar essa reputação fora. Sorrindo, fala que poderiam levar o nome de Isaac adiante e chegar em outro patamar. É o Mingau. Se ele estivesse disposto, poderiam fazer um acordo. Prota pensando, fala que o nome Isaac será útil para entrar em algumas dungeons e ele estava pensando em propor essa ideia primeiro, mas já que ele já fez isso, é uma boa hora. Prota fala que aceita cooperar com ele. Setian, pegando uma prancheta, fala que aconteceu uma coisa muito interessante. Ele pergunta se o Prota conhece Riemi. Ela foi para uma dungeon de 4 andares com o time principal, mas todos foram eliminados. Fala que não é incomum pessoas morrerem, mas analisando os arquivos, parece que tinha um espião da Guilda Skull no seu grupo. Fala que tem o nome de todas as pessoas que estão sendo financiadas pelo grupo Yamato. O Prota pergunta por que ele está falando isso. Setian fala que ele não precisa esconder sobre a relação dele com Park Yong e a Guilda Skull. O Prota se pergunta se as escudas estão começando a fazer efeito no Park Yong. O carro para. O Prota fala que eles têm que descer aqui. Por pararem perto de um restaurante, Jin pergunta se Setian vai dar carne para eles pelo trabalho. Ele fala que tem desejado comer carne frita, carne assada, udon, bolo, biscoito. O Prota tá tocando no seu fusquinha. Só fala: vamos nesse carro aqui. Jin fica pálido, perguntando o quê? Jin, dentro do carro, irritado, fala: então é assim que as coisas são. Mesmo tendo falado que não nos emprestar um carro, ele começa a esculachar o pobre do carro, falando que não importa o quanto olhe, parece que isso saiu de um lixão. Esse carro é um lixo. Quem em sã consciência dirigiria essa lata velha no dia de hoje? O Prota olha para ele, falando que esse carro é seu. Jin fica todo errado, falando que carros compactos são os melhores do mundo, porque usam pouca gasolina. Pessoas que usam esse carro são muito inteligentes. O Prota fala que antes que ele esqueça, tem dinheiro no porta-luvas. Ele pode pegar para comprar algo se estiver com fome. Jin abre um sorrisão, falando que não dá para acreditar. Milagres acontecem
merecem mesmo. Assim que ele vira o pacote, cai apenas algumas moedas. Ele fica com cara de bunda sem acreditar que ele deixou apenas R$ 10. R$ 10 tu não compra nenhum salgado hoje em dia mais, pô. Várias notícias nos jornais perguntando quem é Isaac e se forasteiros irão continuar vindo para a Coreia. John deu uma entrevista onde nela fala que Isaac roubou a cobra mortal e bateu neles. Nos comentários, várias pessoas dando hate no Prota, chamando ele de narigudo ladrão. A secretária ali fala que a imprensa mudou de curiosidade para negatividade, principalmente depois que John deu sua entrevista. Isso deixou o público irritado. Ela pergunta se é para fazer agora aquela coisa que ele tinha ordenado. Setian fala que sim, precisamos dar uma resposta para o público. Em uma entrevista, Isaac diz que sempre admirou a Guilda Messias e que quer fazer algo inalcançável como Sejun. Rapidamente os comentários sobre ele mudam. Todos começam a ficar do lado de Isaac. O Prota, além daquelas notícias, fala que Setian é impressionante. Agora que essa declaração foi liberada, a Guilda Messias não vai conseguir ficar parada. Agora eles vão tentar me recrutar ou se exibir para mim. Nunca passou pela sua cabeça de usar a influência do público para trazer a Guilda Messias para perto. Diz que está ansioso para ver como a Guilda Messias vai responder. Ele precisa se preparar para quando eles vierem. Mexendo no seu celular, ver algo que chama sua atenção. Uma notícia de Park Yong, que ele completou a dungeon de 6 andares. O Prota dá um sorriso, falando que finalmente ele apareceu. Park Yong pousando para a foto. Sua secretária vem correndo, falando que precisa reportar uma coisa. Ele com um sorriso falso, falando igual um mímico, diz que se não for urgente, fale depois. Ela fala que é urgente. Ela fala que o grupo de Riemi foi completamente aniquilado em uma dungeon. Ele fica sério, chama seus seguranças. Os seguranças falam que a entrevista acabou e precisam levar Park Yong para o médico. Indo embora irritado, pede para ela contar os detalhes no carro. Dentro do carro, sua secretária fala que uns dias atrás, uma pessoa enviou uma lista de nomes. Park Yong pergunta se a informação é confiável, já que veio de um informante anônimo. Ela diz que não sabe a intenção de quem enviou, mas não parece ser falso. De acordo com as investigações, a maioria dos membros foram atacados pelas costas, então não foi um monstro. E o time de Riemi entrou sozinho naquela dungeon, então não foi outra guilda. Park Yong fica puto, perguntando se ela acha que tem um traidor nos seus guardas reais. Prédio da Guilda Messias, um grupo de pessoas perguntando como devemos nos livrar de Park Yong. A Ruivinha fala que vai deixar o público lidar com ele. Parece que vocês têm agido bastante, hein? O mestre da espada fala que junto com a Guild School está tentando se livrar dessa bagunça. Ela fica braba, falando que não é hora de agir imprudentemente. Não lembra o que aconteceu na dungeon do Guerreiro Largato? Fala que se ele for fazer o trabalho dele, que faça direito. Não podem expor para o mundo que estão juntos com a Guild School. Fala que não é seu trabalho intervir, mas não pode deixar isso passar. E fala que não devemos mais trabalhar com a Guild School. Ela manda ele parar com todos os trabalhos relacionados a eles. O mestre da espada fica puto, falando que ela não pode decidir isso. E o mestre nem está aqui. Ela fica séria, falando que parece que ele não está entendendo. Essa foi uma ordem do mestre. Ele fica sério. O mestre do arco fica sério também. Os dois saindo falam que não podem mais tolerar isso. Parece que chegou a hora de nos separarmos da Guilda Messias. Eita, tá virando briga, pô, tá dando briga. Na casa de Park Yong, o Pro tá falando, como assim isso aconteceu? O grupo de Remy não era habilidoso. Não imaginava que isso pudesse acontecer. Park Yong fala que, sendo honesto, estava tentando fazer negócios com a Guild School para se beneficiar, mas agora as coisas mudaram. Vai ser melhor eles serem aniquilados por ele. O Prota fica só ouvindo aquilo, pensativo. Fala que Park Yong, ele é mais ambicioso do que qualquer um. Daqui a uns anos, ele vai começar a vender todos os tipos de item para o Japão e será exilado. As pessoas que não sabem a verdade chamarão ele de traidor, mas a verdadeira razão para ele ir para o Japão foi para não deixar a Guilda Messias tomar tudo que ele conquistou. Ele está disposto a deixar o seu próprio país pela sua riqueza. É claro que ele não ia deixar de lado essa situação atual. O Prota fala que vai ser seu guarda e parece que você quer me usar para caçar eles, mas ele não tem intenção de ser jogado fora depois que tudo acabar. Park Yong fica pensando, fala que esse idiota quer ser meu guarda, pensativo, fala que não esperava que ele viesse com essa ideia e estava planejando trazer ele para o seu lado de qualquer jeito. Mas o que é isso? Fala que não importa a intenção dele, desde que possa varrer a Guild School para ele. Park Yong pergunta se o Prota está falando que vai caçar a Guild School para ele em troca de proteção. O Prota fala que sim, e ele precisa pelo menos fazer isso se precisa dele, e tem mais coisas a acertar com a Guild School também. Park Yong com um sorriso na cara, fala
que essa era a resposta que ele estava esperando. O Prota saindo, fala que de agora em diante, todas as responsabilidades do que eu estou planejando fazer serão carregadas por você, Park Yong. Prota em uma sala de reunião, o diretor fala que o contato dele será atualizado para a mais alta classe. O Prota só agradece, falando que está sob seus cuidados, bate a porta e vaza, fi, poucas ideias. O secretário pergunta como esse Prota virou um guarda real do Park Yong, se não faz nem um ano que ele entrou nessa guilda. Ele diz que trabalha há tanto tempo aqui, mas ainda não acha que está no nível de se tornar um guarda real. O diretor fala que provavelmente deve ter algo que a gente não sabe. Park Yong não é alguém que age sem ter planos. Dentro do elevador, o Prota escuta os figurantes falando mal. Falam, sabe aquele traidor? Virou um guarda real do Park Yong. Como uma pessoa assim se torna um guarda real? Um figurante fala que está com ciúmes dele. O outro diz, como assim? Por que ter ciúmes? Ele é só alguém que usou pequenas vantagens para chegar até aqui. O Prota olhando o celular. Fala que não pode negar que a sua sorte é grande. Mas isso não importa. A caçada vai começar. Acabou. Tamo junto e comenta aí embaixo. Ameixa. Fui.